Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e hoje é o nosso último capítulo. Encerramos hoje a carta aos Hebreus, é o capítulo 13. Nós vimos o quanto essa carta é extraordinária e veio mostrando capítulo a capítulo a superioridade de Jesus. Jesus é o mediador entre nós e Deus. É Ele que é o mediador de uma nova aliança. Por meio de Cristo, nós temos uma nova vida, estamos debaixo de uma nova lei, que é a lei do Espírito de vida. Enfim, nós vimos o quanto essa carta veio capítulo a capítulo revelando o poder de Cristo Jesus. E aí vimos ontem no capítulo 12 a importância de nós compreendermos as correções e as disciplinas de Deus para nós. Tem um propósito. Quando suportamos a correção de Deus, nós nos tornamos participantes da sua santidade, porque a correção de Deus tem o intuito de nos moldar, nos transformar, fazer com que nós amadureçamos, nos santificar. O que é isso? É colocar em prática a nova vida que nós recebemos. E aí, quando entendemos as correções, as disciplinas, as dificuldades que enfrentamos, nós vamos recebendo tudo isso humildemente e vamos sendo o quê? Moldados e transformados de glória em glória à medida em que nos rendemos a Deus, vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. E aí, nesse último capítulo, que é o capítulo 13, nós vemos nos primeiros versículos desse capítulo várias orientações práticas sobre a vida prática. Aí ele começa, o escritor aos Hebreus, aqui nesse início de capítulo 13, pedindo para que os irmãos vivessem em amor fraternal, que o amor fraternal fosse o que? Constante, que eles fizessem o bem, que eles fossem hospitaleiros, não esquecendo que quando muitos praticaram hospitalidade sem saber, eles acolheram anjos. Aí fala para eles sentirem a dor daqueles que sentem a dor, né? Falando ali, lembrem-se daqueles que estão na prisão como se vocês estivessem presos com eles. Lembrem-se daqueles que estão sofrendo, sendo maltratados, como se vocês estivessem também sendo maltratados juntamente com eles. Ou seja, é mais ou menos aquela verdade que nós já lemos em outra parte da Escritura, chorar com os que choram, né? Devemos viver assim. Aí vai falar sobre o casamento deve se manter puro, né? Fala ali, Deus julgará os imorais e os adúlteros, ou seja, mantenha o seu casamento reto diante de Deus. Vai dizer para que todos nós devemos nos conservar livres do amor ao dinheiro, da ganância. Devemos nos contentar com o que nós temos, reconhecendo que Deus é o nosso provedor. Porque Deus mesmo disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, que Ele é o nosso ajudador e nós não precisamos ter medo de nada. Diz para nós lembrarmos, né? Fala ali no versículo 7, lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Vejam o resultado da vida que eles tiveram por viver pela fé e imitem a fé. Ou seja, que bons líderes, né, amados? Quando olhamos para a vida de líderes que de fato vivem pela fé e nós vemos os frutos dessa fé genuína em Cristo Jesus, vemos homens e mulheres rendidos a Deus, devemos o quê? Imitar a fé dessas pessoas. Vai falar ali que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, ou seja, Jesus é imutável, né? Fala ali para nós não nos deixarmos levar por ensinos estranhos, mas para que o nosso coração seja sempre fortalecido pela graça de Deus, não simplesmente por cerimônias, não simplesmente por rituais, mas pela graça de Deus. Ou seja, muito encorajamento e muita orientação para a vida prática. Fazer o bem, não ser ganancioso, manter o casamento puro, imitar a fé daqueles que de fato vivem pela fé, deixar o coração sempre fortalecido pela graça de Deus, não se deixar levar por ensinos estranhos. Então, atitudes práticas. E aí,
Nos versículos 11 em diante, tem uma escritura que eu quero compartilhar com os irmãos, que é do versículo 11 até o 15, que está escrito assim: O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amados, aqui, uma escritura específica para os judeus, uma linguagem totalmente ali coerente com aquilo que eles estavam acostumados, falando que Jesus ele sofreu fora das portas da cidade. O sangue dele foi derramado fora das portas da cidade para santificar o povo. E que o povo deveria sair, ou seja, aqui é o que nós falamos durante todo o estudo dessa carta aos Hebreus, né, amados? Aqueles judeus que haviam crido em Jesus, por causa das perseguições, eles estavam querendo retroceder, voltar ao judaísmo, aos ritos cerimoniais, às ofertas, às práticas. E aí vem o escritor aos Hebreus e diz assim: não façam isso, não voltem, saiam do acampamento, saiam dessa vida que vocês estavam acostumados. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue fora das portas da cidade. É assim que vocês devem fazer, vocês devem sair dessa cultura, vocês devem sair desse modelo de vida e devem entrar num novo modelo de vida. Ele suportou a desonra e vocês também devem suportar a desonra, ainda que aqueles que não creem em Jesus, ainda que aqueles judeus que não creem em Jesus zombem de vocês, venham a perseguir vocês. O encorajamento de Deus é: suportem assim como Jesus suportou. Porque por meio de Jesus, pela capacitação que vocês recebem do próprio Senhor Jesus, nós orientamos que vocês ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, ou seja, é o fruto que professa, que confessa o nome de Jesus a todo tempo. Ou seja, não tenham medo de dizer que vocês confessam que Jesus Cristo é o Messias. Aqui nesse contexto era para aqueles irmãos judeus que haviam crido e estavam sendo perseguidos por aqueles que não haviam crido, e muitos estavam com medo. Medo de sair, de romper com o judaísmo. E aqui vem a palavra de Deus dizendo: rompam com o judaísmo e vivam a nova aliança, vivam a promessa de Deus. Vivam o que Jesus Cristo estabeleceu. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Nós podemos aplicar essa verdade, amados, para a nossa vida hoje, trazendo a questão da cultura, do mundo e a nossa vida como cristãos. Nós não temos uma cidade aqui permanente, é o que está ali no versículo 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Ou seja, nós devemos sair da cultura do mundo. Sair da cultura, amados, não é nós entrarmos numa bolha para viver numa bolha, não é isso. Mas é o formato de vida, as estruturas mentais, aquilo que reina, que governa o mundo. Nós precisamos sair, romper com isso. Com a forma de pensar, com a forma de agir, com a forma de crer do mundo, nós precisamos romper com isso, porque nós não temos aqui nenhuma cidade permanente, nós buscamos aquela que há de vir, a Nova Jerusalém. E aí, por meio de Jesus, porque Ele mesmo, por meio do seu Espírito, habita em nós, nós devemos oferecer todos os dias, continuamente, um sacrifício de louvor a Deus. Qual é esse sacrifício de louvor? É confessar que Jesus é o nosso Senhor. Mas não é simplesmente falar da boca para fora. Quando a Bíblia diz aqui sobre confessar o nome de Jesus, é viver por meio dele. É reconhecer que a nossa fé está em Cristo, é não termos medo, é não termos vergonha de dizer: sim, eu não vou fazer isso porque eu sou cristão, eu não vou viver assim porque o meu Senhor é Jesus Cristo.
Sabe, amados, quantos e quantos cristãos se amoldando ao estilo de vida do mundo, porque tem medo de serem envergonhados, tem medo da desonra. Amados, eu e você não podemos viver assim, não. Nós precisamos ser ousados em nossa caminhada cristã, e é isso que o escritor aos Hebreus escreveu aqui para nós. É isso que a palavra de Deus nos diz hoje. Nós precisamos o quê? Ir ao encontro de Cristo. Isso no sentido, amados, em que nós devemos nos render ao modelo de vida de Cristo, às estruturas mentais de Cristo, a forma de pensar, de agir de Cristo, sem ter medo, sem nos envergonharmos por sermos cristãos. Amados, as pessoas têm se amoldado à cultura, se amoldado ao estilo de vida desse mundo aqui, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de agir, tudo moldado a esse mundo aqui. As distrações dos crentes são as mesmas distrações de quem é do mundo. Amados, o Senhor tem ministrado meu coração, me impulsionado a ver as coisas como o Senhor vê. Tem sido uma das minhas orações constantes nos últimos anos. Senhor, eu quero ver como o Senhor vê, tocar como o Senhor toca, sentir como o Senhor sente, discernir como o Senhor discerne. Eu quero, Pai. O Teu Espírito habita em mim. Ah, Senhor, nós precisamos disso, amados, nós precisamos disso. Sabe, precisamos romper com essa estrutura, tanto do mundo, da cultura desse mundo aqui, quanto com as estruturas religiosas que exaltam apenas o fazer, que exaltam apenas ritos inúteis, que não manifestam a vida de Cristo. Um sistema, muitas vezes, que aprisiona ao invés de libertar. Cristo veio para nos libertar, mas não é nos libertar para que nós levemos uma vida carnal. É nos libertar para que a gente viva plenamente a vida no Espírito e pelo Espírito. Sabe, que eu e você nós possamos romper o mundo. No mundo as pessoas enganam, mentem, elas fazem de tudo para se beneficiarem. Não deve ser assim conosco. Nós devemos falar a verdade, não devemos enganar ninguém, não devemos querer sempre querer ganhar algo. Sabe, aquelas pessoas que fazem tudo pensando no que eles vão receber em troca? Não deve ser assim a nossa vida. No mundo é assim, na cultura do mundo é assim, mas não conosco. Nós devemos fazer o bem. Ainda que recebamos o mal, devemos vencer o mal com o quê? Com o bem. A palavra já nos garante isso lá em Romanos. Vençam o mal com o bem. Amados, são tantas estruturas que têm adentrado a igreja, e a igreja muitas vezes, muitos irmãos têm se amoldado a um estilo de vida mentiroso, enganoso, muitos subornando coisas. Ah, não, os impostos são muito altos, não, eu preciso dar um jeitinho aqui. Não, amados, dá a César o que é de César e confia no Senhor para a tua vida financeira. Sabe, mas quantas vezes nós erramos, nós falhamos porque queremos nos amoldar a esse mundo aqui. O encorajamento de Deus para nós hoje, através desse Hebreus capítulo 13 saiam dessa estrutura mundana e saiam também da estrutura do sistema religioso que enfatiza apenas o fazer. Amados, com Cristo, o mais importante é quem nós somos, é quem nós nos tornamos nele. Filhos amados de Deus, para manifestar e revelar a presença dele, a vida dele. É para isso que ele fez uma obra completa. Não para nos tornar robôs que só fazem, tem 1 milhão de atividades. Não é simplesmente isso, mas é sobre manifestar e revelar a vida de Cristo. Que eu e você, nós possamos romper com toda essa estrutura mundana, carnal, natural, e com toda a estrutura de um sistema religioso que, ao invés de libertar, oprime as pessoas, e que nós possamos romper com tudo isso e possamos viver de fato
a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Continuamente devemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome, ou seja, quando nós declaramos que somos de Cristo Jesus e que vivemos para Ele, não apenas da boca para fora, mas em verdade, de fato e de verdade, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, deixando Deus, por meio da sua palavra, renovar a nossa forma de pensar, para que a gente pense como Cristo pensa, para que nós possamos agir como Cristo age, e então revelar a vida dele, manifestar a vida dele nesse mundo aqui. É para isso que fomos chamados. É para isso que fomos chamados. E aqui no versículo 18 diz: orem por todos nós. O escritor aos Hebreus falando: orem por todos nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Amados, que assim seja a nossa vida. Que nós tenhamos sempre uma consciência limpa e um desejo de viver de maneira honrosa em tudo. Veja isso, amados. Desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Deus mesmo coloca o desejo, a vontade em nós. E nós precisamos colocar essa vontade no lugar certo, que é viver para a glória de Deus. Não alimentar as vontades, os desejos e os apetites carnais, mas devemos o quê? Redefinir as nossas vontades, os nossos desejos para que eles sejam para a glória de Deus. Que o nosso desejo seja viver de maneira honrosa em tudo, em cada detalhe da nossa vida. Quando colocamos a nossa vontade nisso, Senhor, eu quero viver de maneira honrosa em tudo, eu quero glorificar o seu nome, eu quero que a minha vida manifeste a sua vida. Amados, o Senhor mesmo vai o quê? Nos fortalecendo, nos ajudando, nos instruindo, nos capacitando para viver assim, de forma a glorificarmos o nome dele. Então que eu e você saiamos dessa cultura mundana, dessa estrutura mental mundana, natural, carnal, e também saiamos desse sistema religioso e possamos viver, de fato, a vida que Cristo conquistou para nós. Uma vida completa, santa, justa, reta, que é vivida no formato de uma jornada, ou seja, é todos os dias, dia após dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, amadurecendo, crescendo, avançando, dia após dia. Não é tudo de uma só vez, mas é dia após dia, sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, como está lá em 2 Coríntios 3,18, que à medida em que nós contemplamos a Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. O que é isso? É o processo da santificação, ou seja, é o colocar em prática a vida gloriosa que Cristo Jesus conquistou para nós. Não acontece de uma só vez, imediatamente, mas acontece num processo. E esse é o processo que nós precisamos nos sujeitar. E para isso, precisamos abrir mão de toda a estrutura mental natural, mundana, cultural, e precisamos abrir mão de um sistema religioso que não liberta, mas que apenas aprisiona, que enfatiza apenas o fazer, enfatiza apenas a justiça própria, as obras. Precisamos enfatizar o que Cristo fez. É por meio dele, é através dele, é por meio da capacitação que ele nos dá que nós podemos viver uma vida que glorifica ao Senhor. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse estudo da carta aos Hebreus, a leitura dessa carta tão extraordinária. Pai, a minha oração é que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações. Pai, que eu e os meus irmãos, nós consigamos colocar em prática essa vida de fé na suficiência de Cristo Jesus, rompendo com todo o sistema religioso, rompendo com toda cultura mundana, natural, como está escrito na carta de Tiago, a sabedoria desse mundo é demoníaca. Nós queremos romper com tudo isso. Queremos viver de fato a vida que Cristo Jesus conquistou para nós.
Nos ajuda nisso, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, nos capacita, nos dá discernimento, nos dá entendimento para isso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ver como o Senhor vê, queremos discernir como o Senhor discerne, queremos tocar como o Senhor toca, queremos sentir como o Senhor sente, queremos ter a nossa mente alinhada com a sua mente, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda nisso, nos capacita nisso, nos dá graça, nos dá sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.